Para. Para tudo que você está fazendo agora e me responde uma coisa. Se eu te dissesse que existe um conjunto de padrões mentais, observados repetidamente em empreendedores e líderes de alto desempenho ao redor do mundo, que separa as pessoas que constroem fortunas das pessoas que passam a vida inteira tentando, você ia querer saber quais são? Claro que sim. Então me explica por que a maioria esmagadora das pessoas nunca para estudar esses padrões, muito menos para aplicá-los na própria vida. A resposta não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, não é nem falta de dinheiro para começar. A resposta é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de aceitar. E eu vou te contar exatamente o que é nesse vídeo. Mas antes, preciso te avisar. O que você vai ouvir aqui vai contra muita coisa que você foi ensinado sobre sucesso. Vai contra a narrativa do esforço bonito, da jornada inspiradora, do sonho grande e tudo vai acontecer. Os padrões mentais que aparecem com mais frequência em pessoas de altíssimo desempenho são desconfortáveis, são contraintuitivos e são poderosos demais para serem ignorados. Fica até o final. O quinto ato especialmente, porque ele vai te fazer rever decisões que você tomou nos últimos anos da sua vida. Pode apostar. Quando a gente pensa em bilionário, a imagem que vem na cabeça costuma ser sempre a mesma. Um cara de terno caro, jato particular, mansão em 3 países, rodeado de pessoas aplaudindo cada palavra que ele fala. E aí a gente pensa, bom, isso não é pra mim. Eu não nasci nesse mundo. Mas aqui está o problema com essa imagem. Ela é superficial. Ela mostra o resultado. Ela não mostra o processo. Ela não mostra o que aconteceu dentro da cabeça dessas pessoas antes de qualquer dinheiro aparecer. Antes de qualquer empresa ser construída. Antes de qualquer sucesso ser celebrado. E é exatamente esse o ponto cego da maioria das pessoas. A gente estuda o que os grandes empreendedores têm, mas raramente para estudar o que eles pensam, como processam risco, como lidam com o fracasso, como enxergam o tempo de uma forma diferente da maioria, como tomam decisões quando o peso do mundo está sobre os ombros deles e não tem resposta certa disponível. Pesquisadores de psicologia comportamental, de alta performance e de liderança passaram décadas estudando perfis de empreendedores e executivos de alto nível, através de entrevistas, biografias, análises de tomada de decisão e estudos de comportamento em situações de risco. E o que encontraram não foi uma lista de hábitos matinais, não foi uma rotina de academia às 5 da manhã, não foi uma planilha de metas. O que encontraram foi um conjunto de padrões comportamentais, alguns conscientes, muitos inconscientes, que aparecem com frequência nessas pessoas e que criam uma diferença significativa na forma como elas operam no mundo. Esses padrões têm nome, têm estrutura, e mais importante do que tudo, podem ser desenvolvidos. Não estou dizendo que todo bilionário pensa igual, porque não pensa, nem que esses padrões garantem riqueza, porque não garantem. Mas estou dizendo que ignorar esses princípios é escolher operar com uma desvantagem real. É isso que eu vou te entregar hoje. 5 atos, 5 princípios. Cada um mais poderoso do que o anterior. Sem romantismo. Sem motivação barata. Só psicologia aplicada de verdade. Vamos lá. Existe um fenômeno bem documentado em psicologia chamado de ameaça ao ego. Ego threat. Nos estudos originais em inglês. Ele acontece quando uma decisão errada, uma crítica recebida, ou um fracasso público ativa no cérebro uma resposta emocional intensa, parecida com a que seria ativada diante de uma ameaça física real. Em outras palavras, o cérebro humano frequentemente não diferencia, no nível emocional, entre um risco à sobrevivência física e uma ameaça à imagem que temos de nós mesmos. A maioria das pessoas vive refém desse mecanismo. Cada decisão importante carrega junto o peso silencioso de "o que vão pensar de mim se eu errar?" E esse peso é pesado demais. Ele paralisa. Ele faz as pessoas escolherem a segurança do medíocre ao invés do risco do extraordinário. Não por covardia, mas por um mecanismo cerebral que foi construído para proteger, não para crescer.
Muitos empreendedores e líderes de alto desempenho, e isso aparece com consistência em biografias, entrevistas e estudos de caso, desenvolveram ao longo do tempo a capacidade de separar quem são de como o resultado saiu. Isso não significa indiferença ao fracasso, significa que eles treinaram uma perspectiva que os pesquisadores chamam de identidade dissociada do resultado, a habilidade de olhar para um erro e dizer: isso é informação, isso não define quem eu sou. Elon Musk é um exemplo frequentemente citado nesse contexto. Os 3 primeiros lançamentos da SpaceX falharam. Todos públicos, todos caros, todos com potencial de encerrar a empresa. E a reputação do fundador junto. A resposta dele foi autorizar o 4º lançamento com os recursos que sobravam, que eram suficientes para apenas mais uma tentativa. O 4º lançamento funcionou. Agora, o ponto aqui não é romantizar Musk ou sugerir que o sucesso dele foi garantido por mentalidade. O ponto é que existe um padrão comportamental visível nessa história. A capacidade de manter a identidade intacta enquanto os resultados desmoronavam, que aparece repetidamente em perfis de pessoas que persistiram além do ponto onde a maioria para. E esse é um treino, uma prática deliberada, que começa com uma pergunta simples que você pode se fazer agora. Esse resultado fala sobre o que eu tentei, ou fala sobre quem eu sou? Quando você aprende a separar as duas coisas de forma consistente, você destrava uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta. A liberdade de tentar de verdade, sem a armadura do "mas e se eu errar?". Existe uma frase que Warren Buffett disse em entrevistas e que circula bastante no mundo dos negócios. O sentido dela é este: a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas está em que as pessoas muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Na superfície parece arrogância. Parece o tipo de conselho que só funciona quando você já chegou lá, mas a psicologia por trás dessa ideia é muito mais profunda. Há um consenso crescente na psicologia cognitiva de que a atenção humana é um recurso finito e não renovável no curto prazo. Cada vez que você a direciona para algo, você a está retirando de outra coisa. Isso parece óbvio quando você lê assim, mas na prática, a maioria das pessoas age como se a atenção fosse infinita. Aceita qualquer reunião. Responde qualquer mensagem no segundo em que chega. Abraça qualquer projeto que pareça interessante. Diz sim para qualquer convite porque pode ser uma boa oportunidade. O resultado é uma vida espalhada em muitas direções, com energia suficiente para estar presente em tudo, mas insuficiente para ser verdadeiramente excelente em algo. Um exercício atribuído a Buffett, que circula em livros e entrevistas sobre produtividade e liderança, funciona assim: você escreve as 25 coisas mais importantes que quer conquistar na vida. Depois, circula as 5 mais importantes. E aí vem a parte contraintuitiva. As outras 20, que ficaram de fora, não são a lista secundária. São a lista de ameaças, coisas interessantes o suficiente para roubar seu tempo e atenção, mas não prioritárias o suficiente para te levar aonde você realmente quer chegar. Esse princípio, independente de como você o aplica, revela algo importante sobre como pessoas de alto desempenho tendem a operar. Elas constroem sistemas para proteger a atenção de si mesmas, porque sabem que o cérebro humano, sem estrutura, vai sempre para o mais urgente, não para o mais importante. E a pergunta que fica é direta: quantas das suas últimas 24 horas foram dedicadas ao que é realmente prioritário para onde você quer chegar? Existe um conceito em psicologia cognitiva chamado de projeção temporal. A capacidade de se deslocar mentalmente para um ponto no futuro e tomar decisões a partir dali, usando esse ponto futuro como referência para o presente. A maioria das pessoas usa essa capacidade de forma reativa. Projeta o futuro para antecipar o que pode dar errado, para alimentar a ansiedade, para criar razões para adiar. O resultado é que o futuro vira uma ameaça, não uma bússola. Muitos empreendedores e líderes de alto desempenho usam essa mesma capacidade de uma forma diferente. Eles se projetam no futuro como ponto de referência para calibrar as ações do presente.
Jeff Bezos descreveu publicamente o raciocínio que o levou a largar um emprego de altíssimo salário para criar o que viria a ser a Amazon. Ele disse que se fez uma pergunta antes de tomar a decisão. Quando tiver 80 anos, olhando para trás, vou me arrepender mais de ter tentado e falhado, ou de nunca ter tentado? Ele chamou isso de minimização do arrependimento. E o que é relevante nessa história não é o resultado. A Amazon podia ter fracassado, como a maioria das startups fracassa. O que é relevante é o horizonte de tempo usado para tomar a decisão. Ele não estava pensando em trimestres, estava pensando em décadas. E isso muda completamente o peso que você atribui ao fracasso de curto prazo. Quando você opera com um horizonte de décadas, uma empresa que não deu certo vira capítulo, não conclusão. Um investimento que zerou vira aprendizado, não identidade. Uma fase difícil vira dado, não destino. Quando você opera com um horizonte de dias ou meses, cada tropeço parece definitivo. Cada recusa parece o fim. Cada dificuldade parece uma prova de que você não é capaz. Pesquisadores que estudam padrões de tomada de decisão em líderes de alto desempenho identificam com frequência o que chamam de paciência estratégica. A capacidade de suportar desconforto e incerteza no curto prazo com mais serenidade do que a média, porque o ponto de referência é diferente. Não é uma habilidade mágica. É uma consequência direta de operar com um horizonte de tempo mais longo. E o treino começa com uma mudança simples de pergunta. Em vez de, o que eu preciso fazer essa semana? Começa com, quem eu preciso me tornar nos próximos 10 anos, e o que isso exige de mim hoje? A psicologia comportamental tem uma descoberta que é ao mesmo tempo libertadora e incômoda. A força de vontade é um recurso que se esgota ao longo do dia. Isso não é metáfora. Há evidências consistentes, embora o debate científico ainda esteja em andamento sobre os mecanismos exatos, de que o cérebro humano tem uma capacidade limitada de resistir a impulsos e tomar decisões difíceis de forma contínua. Cada vez que você usa essa capacidade, ela diminui. Até o final do dia, quando a maioria das pessoas toma as decisões mais impulsivas e menos alinhadas com seus objetivos. Esse fenômeno é chamado de depressão do ego na literatura de psicologia social. E ele explica por que você consegue resistir ao açúcar de manhã e cede de noite. Por que você se compromete com uma meta na segunda-feira e abandona na quinta. Não é necessariamente fraqueza de caráter. É um padrão de funcionamento cerebral com o qual a maioria das pessoas nunca aprendeu a lidar estrategicamente. O que aparece com frequência nos perfis de grandes empreendedores e executivos é exatamente isso. Eles não dependem da força de vontade como estratégia principal. Eles projetam ambientes que tornam a decisão certa a mais fácil e a decisão errada a mais difícil. Isso tem um nome na literatura comportamental: design de ambiente, ou arquitetura de escolha. Mark Zuckerberg ficou famoso por usar roupas praticamente idênticas todos os dias. Em suas próprias palavras, ele mencionou querer eliminar decisões triviais para preservar energia mental para o que considera importante. Steve Jobs tinha um raciocínio semelhante com sua gola preta característica. Barack Obama falou em entrevistas sobre ter simplificado escolhas cotidianas pelo mesmo princípio. Esses são exemplos pontuais de uma ideia mais ampla. O ambiente físico, social e informacional ao redor de uma pessoa influencia as decisões dela de forma significativa, muitas vezes mais do que a intenção consciente. Charlie Munger, sócio de longa data de Buffett e reconhecido pelo pensamento multidisciplinar, frequentemente citava o princípio de que incentivos moldam comportamentos. Ele aplicava isso para analisar mercados, mas o mesmo princípio se aplica à vida pessoal. Se você constrói um ambiente onde os incentivos naturais te empurram para onde você quer ir, você não precisa lutar contra a corrente todos os dias. A pergunta que vale fazer é esta: o seu ambiente atual, as pessoas ao redor, as informações que você consome, os espaços onde você trabalha, está te empurrando para quem você quer se tornar ou está te puxando de volta para onde você já estava? Esse é o ato que desconforta. Não porque é difícil de entender, mas porque é difícil de aceitar. Existe um padrão cognitivo bem documentado que os psicólogos chamam de intolerância à ambiguidade.
a tendência de paralisar diante de situações sem resposta clara, sem garantia de resultado, sem mapa estabelecido. Esse padrão é natural, humano e adaptativo em muitos contextos. O problema é quando ele se torna o padrão dominante para todas as decisões importantes da vida. É a razão pela qual a maioria das pessoas nunca começa o negócio que pensa em começar há anos, nunca muda de carreira mesmo sabendo que a atual não faz mais sentido, nunca investe porque sempre tem mais uma coisa para aprender antes, nunca toma a decisão que sabe que precisa tomar, porque antes de agir, espera por certeza, e certeza na maioria das situações que realmente importam, simplesmente não está disponível. O que aparece com consistência em perfis de empreendedores de alto desempenho é o oposto, uma capacidade maior do que a média de agir com clareza e decisão mesmo com informação incompleta, mesmo sem garantia de resultado, mesmo diante de riscos reais e consequências reais. Pesquisadores chamam isso de tolerância ambígua, e há evidências de que ela pode ser desenvolvida através de exposição gradual e deliberada a situações de incerteza, ao invés de ser um traço fixo de personalidade. Jeff Bezos tem uma distinção que ele descreve publicamente e que ficou conhecida no mundo dos negócios: a diferença entre decisões de porta reversível e decisões de porta irreversível. A maioria das decisões importantes são portas reversíveis. Se você entrar e não gostar do que encontrar, você pode voltar. E para essas decisões, Bezos defende agir com 60% ou 70% de certeza, porque esperar por 90% quase sempre significa chegar tarde demais. Essa distinção simples, entre o que é reversível e o que é irreversível, libera a maioria das pessoas do peso de uma certeza que nunca vai chegar de qualquer forma. E o ponto mais incômodo desse ato é este: a certeza que você está esperando provavelmente nunca vai chegar da forma que você imagina, porque o mercado muda, as condições mudam, as informações mudam, e quem esperou por certeza total frequentemente ficou esperando enquanto alguém com menos informação, menos preparo e talvez menos capacidade foi lá, tentou, ajustou e aprendeu no caminho. Isso não é para te culpar, é para nomear com honestidade o mecanismo que mantém a maioria das pessoas exatamente onde estão. Vamos fazer uma síntese honesta do que você aprendeu hoje. Não estou dizendo que todo bilionário pensa igual. Não estou dizendo que aplicar esses princípios garante riqueza. Estou dizendo algo mais preciso do que isso. Esses padrões aparecem repetidamente em pessoas que constroem coisas relevantes e são raros em pessoas que ficam onde estão. O padrão 1. Separar identidade de resultado, porque a mente que colapsa diante do fracasso não consegue persistir além do ponto onde as coisas ficam difíceis de verdade. O padrão 2. Tratar a atenção como ativo finito, porque espalhar energia em todas as direções é o caminho mais rápido para não ser excelente em nenhuma. O padrão 3. Pensar em décadas enquanto age hoje, porque o horizonte de tempo que você usa para tomar decisões muda completamente o valor que você atribui ao presente. O padrão 4. Construir ambientes que trabalham por você, porque força de vontade é recurso demais escasso para ser a sua única estratégia. O padrão 5. Agir antes de ter certeza total, porque a certeza que você está esperando provavelmente nunca vai chegar da forma que você imagina, e quem espera por ela frequentemente chega tarde demais. 5 padrões. Nenhum deles exige dinheiro para começar. Todos eles exigem uma coisa só: a decisão de parar de operar no piloto automático que a vida instalou em você e começar a construir deliberadamente a arquitetura mental que você quer ter. Essa decisão não começa amanhã, não começa na segunda-feira, não começa quando o momento for certo, começa agora. Se esse vídeo te fez pensar de verdade, e eu acredito que fez, eu tenho um pedido simples. Deixa o like aqui. Não é só um gesto simbólico, é o que faz esse conteúdo chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora, porque toda semana tem conteúdo exatamente assim, profundo, sem enrolação, sem motivação vazia. Psicologia, comportamento e mentalidade aplicados de verdade, sem exagerar na certeza e sem diminuir no impacto. O próximo vídeo vai ser ainda mais forte do que esse. Nos vemos lá.